Fala pessoal, ó nós aí novamente, ó. Voltando pra mais um momento. Tô ficando velho, cara. Sentando na minha cadeira, né? A ideia era fazer esse vídeo lá fora, mas muito barulho, meus gatos também, fica meio difícil. Vamos lá, então vamos fazer um negócio legal aqui nesse primeiro vídeo, cara, do nosso quadro Fisolofando com Barba. Olha que maravilha. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que a gente debata alguns assuntos, tá? Sem um viés de. Claro, vai ter um viés teológico, vai ter um viés de aprendizado, vai ter muitos vieses. Mas a ideia aqui é a gente se questionar sobre alguns pontos. Tenho conversado com algumas pessoas essa semana, não só na semana, tá? No mês também, tá? Deixa eu dar um gole aqui, ó. Não é café com barba, mas é fisolofando com barba. Mas não precisa tomar um café. Beleza? Vamos lá. Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é fazer alguns questionamentos. Tenho conversado com algumas pessoas, alguns colegas meus, né? Conversado com o Vitão, tenho conversado às vezes com meu irmão, batendo um papo, né? Tenho conversado com um colega meu, Rafael, converso com o Caio, colega meu também aqui de Cambé. É muito interessante como cada um tem uma perspectiva de vida, cada um tem um pensamento diferente, cada um chega às suas conclusões de uma forma diferente. Eu acho muito interessante, porque, por exemplo, o Vitão ele é de um pensamento mais reformado. O Rafael, ele participa da igreja metodista wesleyana, né, que é uma igreja arminiana, a gente sabe disso, né, se deleita no pensamento arminiano, porém ele tem uma visão diferente, eu acho muito interessante nisso, porque às vezes a gente troca vários assuntos fora desse contexto teológico, assuntos normais do dia a dia, e a gente chega a conclusões, né, bem interessantes. E o Caio, ele ia numa igreja aqui, foi algumas vezes, ele comentou comigo, na Nova Aliança, que também é uma igreja que o pessoal diz que ela é pentecostal, mas na verdade não é, ela é neopentecostal já mudou, mas é uma igreja ainda que é muito grande aqui em Londrina, né? E muitas vezes, assim, cara, às vezes a gente nem tá trocando assunto de teologia, a gente nem tá falando nada nesse sentido, mas por acaso a gente chega a conclusões muito boas, né? Ou às vezes, né, isso me dá gatilhos de poder falar, pô, tá valendo conversar com essa pessoa, trocar uma ideia com essa pessoa, e eu acho muito interessante, porque nem tudo a gente não nasce sabendo nesse mundo, tá? Então a gente vai aprendendo com o nosso dia a dia, pessoas que eu conversei no passado, hoje faz muito mais sentido para mim do que um dia fez, né? Pessoas que muitas vezes eu nem conversei no passado, mas fui me aproximando depois de muito tempo, e a gente vê perspectivas diferentes, tá? Diferentes. Eu acho muito interessante. Eu separei algumas perguntas aqui, que é muito interessante, vou trazer alguns versículos aí pra gente trabalhar também. É, Vamos lá, a gente parando pra pensar assim, você já deve ter parado pra pensar o quanto Deus é bom, né? Essa pergunta muitas vezes já veio à sua cabeça, provavelmente 1 milhão de vezes. Como Deus é bom. Claro, no mundo onde a gente vive, num mundo de problemas, um mundo de insatisfações, um mundo de guerras, um mundo de doenças, um mundo das mais diversas atrocidades, como Deus é bom. É muito louco a gente pensar, porque Deus ele é bom. Deus ele te dá vida. Deus ele te dá um emprego, né? Deus ele te dá o dia para que você possa viver. Então Deus ele é bom. Deus ele tem te dado saúde. Se Deus ele tem olhado para você com carinho, é sinal de que você é um eleito de Deus. Essa é a realidade. O sol ele nasce para todos, né? Mas nem todos vão saber usufruir do sol que está nascendo. Ou muitas vezes nem da sombra que está se gerando, né, em consequência desse sol. A gente tem que parar para pensar. Já parou para pensar quantas vezes Deus ele soprou uma brisa suave, né, no seu dia a dia, na sua vida e você simplesmente não deu atenção? Ou você já parou para pensar naquele ventinho gostoso que às vezes vem, toca teu osso, toca teu braço e você fala: "Pô, Deus é bom demais, né, cara?".
Não sei se vocês já entraram nessa brisa, mas eu já entrei nessa brisa muitas vezes. Eu acho muito interessante de você perceber como que Deus ele faz as coisas acontecer logicamente neste mundo e, e bem diferente do que pensamos muitas vezes. Peraí, calma aí. E muitas vezes nós não paramos para pensar como as coisas estão ligadas. Né? Às vezes eu tô indo aqui, eu vou lá no supermercado lá, ou muitas vezes eu já tava fazendo entrega na época e eu até tava conversando uma vez com o Rafael, né, a gente batendo um papo, a gente conversando sobre como que a gente se comunica com Deus. E olha para você ver que eu até trouxe essa ideia para ele, né? O exemplo de Natanael, foi um discípulo do Senhor, que ele estava debaixo da figueira, entendeu? E aí a gente tava conversando, batendo um papo, e eu falei, cara, muitas vezes em cima da moto fazendo as minhas entregas é a minha figueira, meu amigo. É onde eu falo com Deus, é onde eu converso com Ele, é onde eu choro minhas pitangas, é onde eu sinto o conforto do Senhor. Claro que hoje tem mudado, né? Hoje eu não tenho feito mais essas entregas, mas quantas vezes aqui dentro da minha casa, né? Quantas vezes eu tô aqui parado, pensando, falando, meu Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor tem amado um ser humano desprezível como eu. Como o Senhor tem me permitido viver todos esses dias e muitas vezes eu não tenho a capacidade de agradecer. Muitas vezes eu não tenho a capacidade de falar obrigado, Deus. Mas Deus tem sido bom, Deus tem sido maravilhoso, Deus tem sido perfeito. E é muito interessante quando a gente para pensar nessas coisas. Né? E essas perguntas só vêm quando a gente começa a conversar com outras pessoas, de outros pontos de vista. Algumas pessoas vão ser pessimistas. Não, porque o mundo está problemático, porque o PT está no poder, porque o Bolsonaro está no poder, porque o meu time não ganhou, porque o Brasil perdeu a Copa. Mas independente de todos esses fatores, como que você pensa assim que Deus é bom? Ou o quanto você tem visto que Deus é bom? Ou às vezes, o quanto você tem questionado sobre a bondade de Deus? Se realmente é Deus que tem feito isso sobre a tua vida, né? Muitas vezes a gente não para pensar nesses contextos. A gente só vai vivendo a vida. A gente só vai vivendo a vida. Cara, hoje eu posso dizer assim que Deus tem sido tão bom na minha vida, cara. Tão maravilhoso. Diferente de outros dias, outros meses, outros anos, a qual eu questionava o porquê que eu estava passando por aquele problema, o porquê que eu estava sentindo aquele sentimento, né? O porquê que eu tinha aqueles questionamentos no meu coração, mas hoje eu vejo o quanto Deus é bom. Tudo isso vem para aprendizagem. E a aprendizagem também gera a consequência do resultado, do compartilhamento dessas informações. Resultado para nós, primeiramente, porque nós nos tornamos mais fortes a cada dia e muito mais dependentes do que nós esperamos. Se aproximar de Deus a cada dia é o que nos faz entender o quanto Deus é bom, o quanto Deus é sábio, o quanto Deus ele é perfeito e quanto nós somos pequenos. Essa é a realidade. Vamos lá para Salmos 34:8. Eu acho muito interessante. Eu separei alguns versículos aqui que eu acho muito legal da gente bater esse papo, né, sobre esse primeiro ponto aí. Salmos 34, versículo 8. Salmo já é uma perícope, assim dizendo, né, uma separação que tem que ler inteira. Mas 34:8 diz assim: esse aqui é um salmo de Davi. Diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Abençoado é o homem que confia nele. Essa parte aqui pra gente entender. Provai e vede que o Senhor é bom. Em que sentido nós provamos e vemos que o Senhor é bom? Nos aproximando dele. Porque a cada dia que nós nos aproximamos de Deus, o nosso eu ele é transformado. Nós nos aproximamos do Santo por meio do seu Filho Jesus Cristo, por meio do sacrifício da cruz. E isso faz com que nós entendamos o quanto Deus ele é bom, mesmo em meio a todo esse caos que nós moramos, que nós vivemos. Né? Deus ele tem sido tão maravilhoso, tão bom, tão perfeito. Vamos lá para Salmo 145, né? 145. Cara, é muito interessante pensar nessa perspectiva do quanto Deus é bom. Salmo 145, versículo 9, ele diz assim, ó: o Senhor é bom para todos, e as suas tenras misericórdias são sobre todas as suas obras. É para pensar que você é uma obra de Deus. Você é o poema do Senhor, né? Você não é rascunho.
Você é o poema de Deus, você é a poesia do Senhor, você é a obra-prima de Deus. Você não foi criado sem um propósito, você foi criado com um propósito. Primeira pergunta, se eu não me engano, acho que do catecismo maior, é qual que é o propósito do homem, né? Nesse sentido, o propósito do homem, o propósito da vida do homem é agradar a Deus, é louvar e bendizer ao Senhor. E nós, muitas vezes quando nós estamos afastados de Deus, nós não conseguimos ver a bondade do Senhor. Porque nós estamos tão envoltos deste mundo, das coisas deste mundo, que nós não conseguimos pensar o quanto Deus é bom. Nós não pensamos fora da caixa, nós pensamos dentro da caixa. E dentro da caixa só existe nós e os nossos problemas. Como que você vai pensar em alguém que está fora da caixa se você não sabe que existe vida fora da caixa? É, o, é igual que a gente pensar, né? Muitas vezes a gente está preso sobre algumas amarras e a gente não consegue pensar fora dessas amarras, né? Por exemplo, o questionamento: quantas pessoas estão viciadas na droga e elas sabem que a droga está destruindo ela, mas elas não conseguem se libertar, ela não consegue sair das drogas, entendeu? Porque ela não consegue pensar que existe vida fora das drogas, né? O vício, por exemplo, da pornografia, o vício do adultério, porque o adultério também pode ser um vício, tá? A pessoa ela traz isso para a vida dela e ela não consegue parar de adulterar, tá? O vício dos jogos, né? As bets aí que tem destruído a vida de muitas pessoas. A pessoa sabe que aquilo é ruim, ela sabe que aquilo está prejudicando ela, mas ela não consegue ver vida fora desse âmbito, desse contexto. Então, consequentemente, as pessoas não conseguem parar para pensar e ver o quanto Deus tem sido bom. Que Deus tem lhe dado vida, tem lhe dado saúde, tem lhe dado uma família, tem lhe dado paz, alegria, satisfação e bênçãos do Senhor. Tá? Então, esse seria um primeiro questionamento, né? O quanto Deus é bom. Se você não parou para pensar, pare para pensar para ver o quanto Deus é bom. Eu sei que em algum momento você vai tirar alguma cartinha da manga e dizer: realmente Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus tem trabalhado sobre a minha vida e eu não tenho parado para pensar e ver o quanto o Senhor tem sido bom. Vamos lá para uma segunda pergunta, né? Engatilhando esse contexto de como Deus tem sido bom. O quanto você tem agradecido a Deus? Uma pergunta genuína porque se Deus tem sido bom e Deus tem te abençoado, o quanto você tem agradecido? Você tem que parar para pensar se você é um pidão, né, que só sabe fazer oração pedindo. Ah, Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Deus, eu não sei o quê. E Deus, ele simplesmente está dizendo assim, cara, só vou te abençoar e só vou te dar alguma coisa na hora que você começar a agradecer o que você tem. Porque nesse mundo que a gente vive, nesse mundo consumista, eu sempre jogo a responsabilidade sobre algum objeto que eu preciso. Então eu só vou ser feliz quando eu tiver. Eu só vou estar saciado quando eu tiver, né? Eu só vou estar bem quando eu tiver, né? Você sempre coloca um objetivo para a sua felicidade. Você nunca é feliz pelas coisas que Deus tem te dado. Eu tenho uma casa, né? Moro de aluguel? Moro, mas Deus tem me dado a possibilidade de estar bem nessa residência. Eu tenho uma moto, Deus tem me dado a possibilidade de ter essa moto. Nem usando ultimamente eu tô, mas eu uso de vez em quando, preciso ir em algum lugar, alguma coisa. Deus tem me dado a possibilidade de jogar cricket com os meus amigos indianos, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. Né? Deus tem me dado a possibilidade de jogar umas bolas na terça-feira com o pessoal que já trabalhou comigo, ou eu tenho amizade. Maravilhoso. Né? Deus tem sido tão bom e tão maravilhoso que Deus tem me permitido comer todos os dias. Deus tem sido tão bom e tão maravilhoso que Deus tem permitido eu poder trabalhar da minha casa. Você está entendendo? Então eu tenho motivos, infinitos motivos para agradecer. Infinitos motivos para dizer: Deus, tu és bom, tu és maravilhoso, tu és poderoso. Mas o quanto nós temos feito isso? Né? O quanto nós temos agradecido a Deus por aquilo que já temos? Nosso coração está sendo agradecido ou a gente tem colocado objetivos para a nossa felicidade? Eis uma questão. Vamos lá para o Salmo 103, versículo 2. Tá? É muito interessante a gente pensar, porque essas perguntas vão vindo sobre outras perspectivas de conversar com outras pessoas. Tá? Então diz assim, ó, Salmo 103, versículo 2 diz assim, ó, um salmo de Davi também, tá? Bendize ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios.
Bendize ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Nós temos que bendizer ao Senhor, adorar ao Senhor, louvar e glorificar pelas grandes possibilidades que Ele tem nos dado. Ele é o dono de tudo, tá? E a nossa alma, nosso ser, nosso conjunto aqui, ó, de osso, carne, nervos, né? Tudo que somos, tudo que temos, né? Nós precisamos agradecer, bendizer ao Senhor. E não podemos esquecer, e não devemos esquecer, e não temos que esquecer nenhum dos seus benefícios que foi nos dado. Seja da vida, seja da paz, alegria, satisfação, seja até dos problemas. Agradecer ao Senhor porque você está passando o problema, que você está se tornando mais forte, que você está é, é, criando uma casca de experiência sobre a tua vida que vai ser útil em algum momento, seja para você ou seja para as outras pessoas que têm vida contigo, que você pode auxiliá-las da melhor maneira possível, né? Eu falo assim que hoje eu passei tanto problema na minha vida, tanta situação de estar solitário, estar sozinho, estar afastado das pessoas, que hoje eu passei por muitos problemas sozinhos. Claro, o Senhor me ajudou, me deu força, me deu aprendizado para tudo isso, mas eu pude com isso auxiliar muitas pessoas. Ter uma palavra ali, ter um testemunho aonde que as pessoas chegou em mim e falou, cara, isso valeu demais para minha vida. Você tá entendendo? Então eu agradeço a Deus por isso. Eu agradeço a Deus pelo conhecimento, eu agradeço a Deus pela paz, alegria e satisfação, pelas grandes benevolências do Senhor, porque eu sei que o Senhor é bom. Então eu tenho adotado na minha vida, falei esses dias atrás com o Vitão, falei, eu tenho adotado na minha vida uma oração de agradecimento. Deus, tu és bom, tu és maravilhoso, muito obrigado por tudo. A única coisa que eu peço para Deus é perdão e misericórdia, porque, cara, eu sou muito Zé Ruela, tem hora, né? Sou muito burro, né? E por isso que eu falo que nós, como seres humanos falhos, pecadores ilimitados, nós somos burros, 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 né? Não tem algo de bom sobre nossas vidas, tá? Nós somos simplesmente um bando de animal, né? Se a gente fosse animal da floresta, a gente já teria sido, né, morto por algum predador aí da forma mais fácil possível, porque nós somos, às vezes, né, fora de contexto, essa é a realidade. Vamos lá para 1 Tessalonicenses, tá? 5:18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses: em tudo dai graças. Dá graça pelo momento bom, dá graça pelo momento ruim, dá graça pelo momento de dúvida e fala, Senhor, me ensine a andar nos seus caminhos e a fazer aquilo que é bom, perfeito e agradável ao Senhor. Tira de mim, Senhor Deus, parte dessa personificação adâmica. Eu sei o quanto eu posso dizer isso daí, e tem muitas coisas que eu fui passando pelo processo, e muitas coisas ainda é difícil tirar da minha vida, tá? Eu falo isso daí porque eu também sou pecador, falho, limitado, né? Aqui em casa, muitas vezes, né, eu e minha esposa, nós temos aqui umas treta nossa, é perfeito não, irmão. E às vezes eu sei, eu falo isso aí pra ela, eu falo abertamente, não tenho problema em dizer isso daí. Eu aprendi para muitas coisas a ser frio, né? Não é frio e calculista, né? Nem frio e calvinista. Frio mesmo, frio para algumas decisões, sempre ser mais direto, né? Por quê? Porque o mundo ele me proporcionou muitas coisas tanto boas quanto ruins. E esse tipo de situação, da mesma forma que faz você se tornar uma pessoa forte, mais decisiva, você perde a sensibilidade de muitas coisas. E parece, mas não é. Parece que muitas vezes a gente tem sido bom para as pessoas do lado de fora, mas não, na verdade não. Às vezes, para muitas pessoas do lado de fora, a gente vive um personagem de que tudo tá bem. Mas na verdade não, na verdade a gente está, né, simplesmente tapando o sol com a peneira, essa é a realidade. Né? Então, assim, eu falo que eu agradeço a Deus, tanto pelos aprendizados quanto pelos momentos de tropeço. Tem muitas coisas que a gente precisa aprender. Às vezes não é uma coisa que a gente tem que pedir para Deus, é só tomar vergonha na cara, né, de falar, não posso fazer mais isso. Mas às vezes a gente fica tão obstinado a fazer um objetivo que a gente simplesmente não olha nem para a direita nem para a esquerda, essa é a realidade. E parece que a gente está sendo frio, né? Parece que a gente está se afastando, parece que a gente está escondido numa nuvem que ninguém pode chegar perto. Não é, às vezes
as dores do mundo que se tornaram marcas que é difícil se apagar na nossa vida, essa é a realidade. Mas eu agradeço a Deus por tudo isso. Tá? E às vezes a gente tem que só batalhar por esses momentos para ter mais agradecimento ainda. De dizer, Senhor, eu consegui vencer aquele estigma, eu consegui vencer esse problema interno, eu consegui vencer esse pensamento, eu consegui vencer essas atitudes. Né? Coisas que muitas vezes a gente não para pensar, porque o conjunto de coisas na nossa vida faz com que nós aprendamos a cada dia. Tá? Aprender a cada dia é o mais alto nível de coisa que nós podemos alcançar de Deus, porque assim nós entendemos que Deus ele tem olhado por nós todos os dias, beleza? Vamos para mais uma pergunta aqui, né? Um momento de filosofar, tá? Eu fiz uma pergunta aqui, ó. Você tem sido igual a Salomão, né, pedindo conhecimento, ou você tem sido igual a Balaão quando espancou a sua mula? Uma dúvida muito interessante. Vamos lá para 1 Reis 3:9. Por que eu falo isso daí? Tá? 1 Reis, lá no Velho Testamento, né, primeiros versículos, né? Então, 1 Reis 3:9 diz assim, né? Dá, portanto, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal, porque quem é capaz de julgar esse povo tão grande? Né? Para completar. E o discurso agradou a Deus, porque Salomão havia pedido isso. É muito interessante que eu vi um filme passando, que eu comprei na televisão, e é naquele canais da Roku TV lá, aí tava passando um filme de Salomão, um filme lá de 1900 e Guaraná de bolinha, Guaraná de rolha, né? 1900 e Guaraná de rolha, que é muito legal, aqueles vídeos mais antigos, né? E aí Salomão ele estava orando ao Senhor dessa forma. E é muito interessante porque isso agradou a Deus. Por que agradou a Deus? Porque Salomão ele não pediu dinheiro, ele não pediu fama, ele não pediu os inimigos, ele pediu conhecimento. Ele disse, Senhor, eu preciso de conhecimento. Eu sou um jumento, sou burro, né? Eu sou falta em mim capacidade de julgar o teu povo, né? De cuidar do teu povo da melhor maneira possível. E Deus deu conhecimento para ele, Deus permitiu isso. E até Deus foi lá, né? No versículo 11 diz assim, ó, e disse-lhe Deus, porque pediste isso e não pediste para ti vida longa, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti o mesmo entendimento para discernir o juízo. E eis que tenho feito segundo a tua palavra, e eis que te dei um coração sábio e entendido, o modo que não houve ninguém como tu antes de ti, nem depois de ti se levantará também como tu. E eu também te dei aquilo que não pediste, tanto riquezas como honra, de modo que não haverá ninguém entre os reis comparável a ti em todos os teus dias. Olha que louco. Então, claro, a gente pede o conhecimento para Deus e Deus ele nos dá uma completude, né? Ele dá um box ali de muitas bonanças e maravilhas e conhecimento e, cara, Deus é bom demais, né? Mas se você tem sido como Salomão, né? Não é pensando nas 700 mulheres, não, 1000 mulheres, não. Esquece essa porcaria aí, né? Isso daí fez com que Salomão se encontrasse adorando outros deuses no final de sua vida, tá? Mas eu digo no conceito de conhecimento. Conhecimento, sabedoria, tá? Tem orado a Deus, tem lido bons livros, tem lido a palavra de Deus, tem visto boas pessoas que estão te indicando a fazer aquilo que é bom. Você tem tido hábitos saudáveis. Quando eu falo hábitos saudáveis, né, disciplina, é você acordar cedo, é você fazer seus exercícios, é você fazer as suas orações, é você ler o seu devocional, é você fazer aquilo que agrada a Deus, é você se distanciar daquilo que é ruim, que é perverso, sair fora do meio daqueles colegas ruins, né? Aquelas pessoas que muitas vezes só tem coisa ruim, né? E se apegar a coisas boas. Eis uma pergunta boa aí, tá? Uma pergunta boa para você. E aí, o outro paralelo, né? Você tem sido igual Balaão, né? Vamos lá para Números 22, né? 22, 28, né? 22, 28. Um pouquinho para frente aqui, ó. 22, 28. Né? Diz assim, ó. E o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que eu te fiz que me feriste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim, quisera eu ter a espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: não sou a tua jumenta, que cavalgaste desde o tempo em que me tornei
tua até hoje? Alguma vez fiz isso contigo?" E ele disse: "Não." Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, e ele inclinou a cabeça e caiu sobre a tua face. E o anjo do Senhor lhe disse: "Por que espancaste a tua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim." E a jumenta me viu e desviou de mim 3 vezes. Se ela não tivesse desviado de mim, certamente eu agora teria o matado e poupado a vida dela. E Balaão disse ao Senhor, né? "Eu pequei, porque não sabia que estava no caminho contra mim. Agora, se te desagradei, voltarei." Tá? Só pra gente entender isso daqui. Você tem sido burro igual Balaão? Não tem visto as coisas de Deus? Não tem pedido sabedoria como Salomão? E você tem sido um arrogante, prepotente, ignorante, uma pessoa que você acha que você é foda pra caramba, mas você não vale bosta nenhuma. Não vale nem a mosca que senta no cocô do cavalo do bandido. Essa é a realidade. Muitas vezes nós somos assim. Nós temos um ego tão grande, uma egolatria dentro de nós, de achar que nós somos foda pra caramba. Eu sei, eu faço, eu posso. Né? Já diria a Kariane, né? Eu quero, eu posso. Não é assim. Não é assim. Não deve ser assim sobre nossas vidas. Nós precisamos ter um entendimento. Nós precisamos pedir para Deus sabedoria, como Salomão pediu. Né? Nós precisamos orar ao Senhor, dizendo: Senhor, esquadrinha meu coração, me ensine a andar nos seus caminhos. Me faça com que eu possa me desviar de todo mal neste mundo e possa te adorar, te bendizer, te exaltar, ser exemplo para as pessoas. Buscar fazer aquilo que agrada ao Senhor, sabe? Essa é a realidade. Coisas que muitas vezes nós não fazemos. Né? E muitas vezes nós nos encontramos na mesma perspectiva de Balaão. Da mesma forma que nós temos a ignorância de Balaão porque os nossos caminhos têm sido mal, nós temos espancado a nossa mula. E a mula somos nós mesmos, tá? Não é um animal, assim, podemos levar nesse contexto, não é um animal externo a nós, não. A mula é nós mesmos. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos nos espancando e querendo de nós certezas e realizações em nossas vidas, sempre fazendo a mesma merda, sempre fazendo a mesma bosta, não mudando a nossa perspectiva, não mudando nossa disciplina, não mudando os nossos hábitos. É sempre querer o que é bom fazendo as coisas erradas. Nós não vamos alcançar as coisas boas de Deus fazendo aquilo que é errado. Eu quero as coisas de Deus, mas eu não leio a palavra de Deus. Eu quero as coisas de Deus, mas eu não oro ao Senhor. Eu quero as coisas de Deus. Aí, pô, bicho, tu tá na pornografia, tu tá no adultério, tu tá nos vícios, tu tá nas coisas ruins, tu tá maltratando as pessoas ao seu redor, bicho. Tu não dá um prato de comida quando uma pessoa pede. Tu não dá bom dia pra porra do teu vizinho, seu animal. Essa é a realidade. Às vezes, cara, é aprendizado pra nossa vida. Eu sempre falo pra minha esposa aqui que, assim, a vida com os nossos vizinhos, com as pessoas ao nosso redor, é bom dia, boa tarde, boa noite. Se a gente puder ganhar amizade, a gente vai ficar muito feliz. Eu não preciso ter um preconceito dessas pessoas. Eu pouco preciso saber delas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não preciso entrar na vida delas pra saber o que ela tá passando e ela também não tem que ter parte na minha vida. Pessoas ao meu redor que são mais próximas vão ter parte. Essas pessoas não. Eu tenho meus vizinhos aqui, entendeu? É bom dia, boa tarde, boa noite. Eu ganho amizade com o meu vizinho aqui que mexe com o carro, porque a gente tem um amigo em comum. E aí um dia a gente parou pra conversar e a gente foi conversando. E hoje, toda vez que eu passo ali, ô chefe, bom dia, mestre. Entendeu? A gente bate um papo, troca umas ideias. Fora isso, eu não sei o que se passa na vida dele todos os dias, ele também não sabe o que se passa na minha vida. E a gente mora praticamente parede, muro com muro. Você tá entendendo? Mas a gente tem que entender que não só ele, tá? As pessoas ao nosso redor, pessoas que trabalham conosco, pessoas que vão na mesma academia que a gente, pessoas que vão na igreja, na mesma igreja que a gente, né? Claro que no âmbito da igreja deveria ser diferente, nós deveríamos ser muito mais comunitários, muito mais pessoas que se importam com as outras e muitas vezes a gente nem faz isso, tá? A gente peca nesse sentido. Por quê? Porque às vezes a gente é ignorante, é arrogante, é prepotente. A gente acha que a gente está sendo bom demais, mas na verdade a gente só está sendo como Balaão e personificando também a mula de Balaão. Tá? Então não sejamos assim, sejamos como Salomão, tá? Pedindo conhecimento para Deus, para que não nos deixemos cair na ignorância, mas façamos aquilo que agrade ao Senhor. Beleza? Vamos para a nossa pergunta, a nossa última pergunta aí, é muito legal.
Você pode ver que as nossas perguntas elas estão sendo gradativas e uma está sendo conectada com a outra. Tá? Você tem sido paciente como o rei Davi ou você tem sido desesperado como o rei Saul? Vamos lá. Vamos para Samuel, 1 Samuel, tá? 1 Samuel é muito interessante, é um livro maravilhoso, Samuel. 1 Samuel 13:12, né, o profeta Samuel é quem conta a história de Davi, tá? E de Saul também. Então, 1 Samuel 13:12 diz assim, ó, e por isso, né, disse eu, os filisteus descerão agora sobre mim em Gilgal, e não fiz súplica diante do Senhor, e forcei-me, portanto, eu ofereci uma oferta queimada. Tá? Vamos contextualizar aqui. Ó. O que acontece? Quem era o profeta daquele tempo era Samuel, e o rei era Saul, né, foi ungido pelo Senhor. Samuel ele demora a aparecer, né, e o povo de Israel estava em guerra, né, com os povos ao redor ali, tá, contra os filisteus. E Saul ele se desespera e ele vai lá e assume a posição de sacerdote para oferecer aos sacrifícios do Senhor, o que ele não poderia fazer, porque o profeta quem tinha que fazer isso daí era Samuel. E após ele fazer, entendeu, o sacrifício, Samuel aparece. E aí Samuel vai dar uma resposta para ele, dizendo assim, ó, no 13. E Samuel disse a Saul, procedeste loucamente, não guardaste os mandamentos do Senhor o teu Deus, o qual te ordenou, pois agora o Senhor teria estabelecido o teu reino sobre Israel para todo sempre. Né? Porém agora o teu reino não continuará. O Senhor procurou para si um homem segundo o seu próprio coração, e o Senhor ordenou que ele fosse capitão sobre o teu povo, porque tu não tens guardado aquilo que o Senhor te ordenou. E Samuel levantou-se e subiu de Gilgal até Gibeá de Benjamim. E Samuel enumerou o povo que estava presente com ele, cerca de 600 homens. Tá? Essa é uma história muito interessante, porque Saul ele se desesperou. Ele se desesperou, ficou loucão. Falou, caramba, Samuel não chega, Samuel não chega. E quantas vezes nós somos impacientes? Nós queremos agir, né? Nós queremos tomar conta da situação, nós queremos fazer com que todas as coisas se resolvam sobre nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Eu passei por muito disso, principalmente participando aí de igrejas pentecostais e neopentecostais, onde o ensinamento dessas igrejas é você tem que ganhar almas para Jesus. Você tem que ser o cara que ganha almas para Jesus. E eu falava, meu Deus do céu, é agora. Vou ser o guerreiro do apocalipse agora, vou ser o cara foda. E na verdade eu só passei problema. Só passei problema, não consegui. Às vezes falava de Jesus pro meu pai, pra minha mãe, pros meus primos, pras pessoas, e nada resolvia. E aí eu fui aprendendo que não é eu quem faço as coisas, é o Senhor. A palavra de Deus diz isso. Eu não sou nada, eu não ganho nada. E aí eu vi aquelas histórias mirabolantes, né? Oh, imagine uma reunião nos Estados Unidos, cara, as maiores mentiras possíveis. Se você ouviu essa mentira, você pode dar risada e pode falar pro cara, é mentira isso aí. Não, teve uma reunião nos Estados Unidos, aí onde os maiores ganhadores de almas estavam reunidos. Sabe quem foi o maior ganhador de almas? Jesus, que morreu na cruz por nós. Nós não fazemos nada, não é eu quem morro por você, não é você quem morre por mim, é Jesus Cristo, meu amigo. Nós somos dependentes das grandes maravilhas do Senhor, de Deus, o Pai, por meio de Jesus Cristo e pela presença do Espírito Santo. Você não ganha nada. Você malemar tá ganhando seu salário para viver a tua vida. Essa é a realidade. Essa é a maior mentira que as pessoas contam. Você tem que ganhar almas para Jesus. Você não tem que ganhar nada. Você sabe por quê? Porque o próprio Senhor vai dizer que quem dá essas pessoas para Ele é o Pai. É o Pai. Não é a gente. Não é. E quando a gente sai nessa obstinação de ganhar almas para Jesus, a gente se frustra. Sabe por que a gente se frustra? Porque a gente acha que a gente é alguém, a gente acha que a gente é a engrenagem que gira. E na verdade, você não serve nem para lubrificar essas engrenagens. Nós somos podres, nós somos ruins, nós somos maus, nós somos perversos. Nós fingimos, colocamos, né? A pele de cordeiro não é só desses falsos mestres, não. Nós, como cristãos, muitas vezes que dizemos ser cristãos, nos colocamos na pele de cordeiro, mas na verdade somos lobos famintos, prontos a destruir. E quando a igreja
Quando a comunidade coloca essa visão no teu coração e você abraça essa ideia, é pior ainda, sabe por quê? Porque você acha que você é alguém e você não é ninguém. Essa é a realidade que as pessoas não entendem. Eu comecei a entender que eu falei, meu, caramba, bicho, eu tô querendo ganhar almas para Jesus, mas Jesus não me dá almas. E aí Jesus tá dizendo assim, meu amigo, quem morreu por ti? Eu falo, o Senhor. Quem te dá vida? O Senhor. Quem vai te dar a salvação? O Senhor. Então por que você quer ganhar almas, meu amigo, se quem faz tudo sou eu? Eu te uso na minha obra conforme eu quero. Conforme eu quero, conforme eu te dou o campo para você trabalhar. Mas você não é nada. Você é um Zé Ruela, você é criatura, meu amigo. Eu sou quem faz. O Senhor está dizendo. Sou eu quem faz. Sou eu quem age da melhor maneira possível. Sou eu quem conhece o teu coração. Você está entendendo qual que é a situação? Então nós não podemos ser igual Saul, achando que a gente pode fazer alguma coisa, assumindo a responsabilidade. Eu caí em si, né? Caí em si uma época onde eu ouvi uma música chamada Just Be Held, do Casting Crowns. Cara, que música linda. Naquele dia que eu entendi a letra daquela música, eu falei, foda. Eu simplesmente caí em mim e falei, foda demais. Né? Que a letra é Just Be Held, ou seja, somente seja suportado. Somente dependa do Senhor. Somente deixe as coisas com Ele e fala, Senhor, cuida de todas as coisas. Eu não sou nada. Eu não faço nada. Eu sou mestre em fazer cagada. Né? O Senhor que me suporta. O Senhor que me sustém. Né? Eu não sou ninguém. Eu não consigo fazer nada bom. Eu sou ruim, eu sou mau, eu sou perverso. Eu sou pecador. Eu sou, como Paulo vai dizer, eu sou um dos maiores pecadores deste mundo. Entendeu? Essa é a realidade. Os reformadores pensavam dessa forma. Eu não sou digno de fazer o que eu estou fazendo. E olha o efeito que teve, né? De Lutero, de Zwinglio, de Calvino, né? De Knox, Melanchthon e vários caras outros aí que estavam dentro desse processo. Não estava na reforma, mas é um pós-reforma muitas vezes. Quantas pessoas que a gente lembra e fala, cara, esse cara foi pica das galáxias, entendeu? Menos Simons descobriu o discipulado pela palavra de Deus. Ele pode ter ali os seus outros pensamentos, que às vezes eram meio problemáticos, né? Mas pela palavra de Deus ele entendeu o que era o discipulado. Você tá entendendo? Então às vezes a gente olha isso daí e a gente fala, cara, como as pessoas foram importantes. Mas não porque elas quiseram ser importantes, foi porque o Senhor as levantou e falou, vai, eu estou te suportando. Entendeu? Essa é a realidade. Então, assim, a gente tem que entender que a gente não pode ser como, como Saul, ignorante, arrogante, ao ponto de assumirmos a responsabilidade de que nós de que nós somos sacerdotes e nós tiramos Jesus do jogo. Jesus ele tem que estar no jogo e nós temos que estar fora. Tem uma outra música muito legal do Casting Crow chamada acho que é Only Jesus, que o vocalista ele vai dizer, né, que ele vai dizer assim que nós não podemos, que não importa, né, não importa o que fazemos, o que pensamos, né, que não fique um legado nosso, mas fique somente o de Jesus, entendeu? E isso é muito interessante, porque não realmente é isso mesmo, que tem que permanecer Jesus Cristo, que nem permanecer ao Senhor. Nós ignora a gente, não somos nada, essa é a realidade. Vamos lá. E aí a gente, né, você tem sido paciente, né, como o rei Davi. Vamos lá para 1 Samuel 24, 6. Cara, é muito interessante, por quê? Porque é um paralelo muito legal que a gente pode fazer. Em 24, 6, ele diz assim, ó. E ele disse aos teus homens, Davi dizendo aos teus homens, tá? Livra-me o Senhor de fazer isso ao meu senhor, ao ungido do Senhor, de estender a minha mão contra ele, visto ser ele ungido do Senhor. Davi ele teve muitas oportunidades de matar o rei Saul, né?
de assumir ao trono, porque ele era ungido de Deus já. Deus já tinha renegado o reinado de Saul, e já o profeta Samuel já tinha falado isso para Saul. Tá? Já tinha dito, Saul, acabou, tá? Não tem o que fazer, né? E, e Davi, ele já tinha sido ungido. Então Davi, ele era legitimamente o rei de Israel segundo o coração de Deus. Deus já tinha levantado ele. Porém, Davi, ele foi paciente, ele demorou muito tempo até que ele pudesse assumir o trono. Tá? Ele foi ganhando experiência, ele foi aprendendo, ele foi conhecendo, principalmente porque Saul estava se afastando de Deus, né? E Saul, ele, ao se afastar de Deus, o Deus de Israel, é, ele fazia as coisas que ele achava melhor, tá? E Davi, ele foi, né, aprendendo com todo esse processo do que ele não deveria fazer. Então, assim, às vezes a gente vê pessoas se afastando de Deus o mais rápido possível. É uma coisa que nós não devemos fazer, nós devemos nos aproximar do Senhor. Nós, só que nós precisamos aprender com o erro dessas pessoas, para que nós não cometamos os mesmos erros ou até pior, tá? E Davi, ele vai dizer isso daí, ele vai dizer aos seus homens, né, as pessoas ao redor dele, que eram fiéis a ele, tá? É, tipo assim, ele vai dizer aos homens, né, livra-me o Senhor, ou seja, Deus, de fazer isso ao meu Senhor, ou seja, ao meu rei, eu respeito o meu rei, ungido do Senhor, de estender a minha mão contra ele, visto ser ele ungido do Senhor. E Saul já tinha tentado matar Davi pelo menos algumas vezes. Mas Davi, ele foi paciente em saber que o problema passaria, que Saul, ele não seria mais o rei de Israel, e que quando ele assentasse-se no trono de Israel, ele iria julgar o povo conforme aquilo que Deus colocava no coração dele. Então a gente tem que ser assim, a gente tem que ser paciente como Davi, esperar todo o processo. Às vezes o processo é difícil, às vezes o processo demora, mas nós temos que entender que o tempo, ele não deve ser o nosso inimigo, o tempo ele deve ser o nosso amigo. Porque nós aprendemos, nós conhecemos, nós sabemos mais, nós ganhamos experiência. E se nós pensarmos que o tempo é nosso inimigo, nós caímos no ostracismo da nossa vida. Então nós achamos que nós estamos perdendo tempo, e quando nós começamos a fazer alguma coisa, nós achamos que fazer todas as coisas no mesmo momento a gente vai ganhar tempo. Na verdade, a gente só está sendo burro, idiota, tá? Porque a gente não vai vencer o tempo. Por exemplo, eu passei por muito isso na minha vida. Por quê? Porque quando eu saí do tiro de guerra, eu abandonei o emprego que eu tinha e eu fui ser auxiliar de pastor na Mundial. Eu passei ali alguns anos assim, vamos contar. Em Bandeirantes eu passei 1 ano e meio, depois passei provavelmente mais meio ano lá em Paranavaí, né, como pastor de lá, então você já pode contar 2 anos. Aí depois fui para Curitiba, passei mais ou menos quase meio ano lá, então são 2 anos e meio, né, nesse processo. 2 anos e meio. Eu, com 18 anos na época, você coloca 2 anos e meio, são 20 anos, 21 anos. E aí chegou-se um tempo que nesses 21 anos, se eu tivesse ficado, eu teria feito faculdade, eu teria aprendido mais, eu teria estado num processo mais saudável, né? E chegou um certo tempo onde eu ajudei algumas pessoas, né? Um pastor, esse pastor que me ajudou também foi o que me fudeu, desculpa a palavra, mas é isso mesmo, porque eu fiquei com uma dívida ali, que ele, né, eu ajudei ele, mas fiquei com uma dívida tanto no cheque especial quanto no cartão de crédito. Isso fudeu a minha vida, tá? Arrebentou a minha vida por causa disso. E eu comecei a ficar depressivo, nervoso, chateado, né? E eu questionava Deus, principalmente nesse momento. Eu só fui conseguir finalizar isso aí quando eu já estava aqui em Londrina, que eu consegui pagar com descontos, mas passou-se muitos anos na minha vida, tá? Desde 2014 até praticamente quase 2022, uma coisa assim, essa dívida que foi. E o cara nunca me pagou, né? Nunca me pagou, também nunca se dispôs, né? Não foi só uma dívida, tá? Foi uma coisa que eu achava, né? Me utilizou da pior forma possível. E aí, cara, mas ele vive a vida dele lá, eu vivo a minha. Se eu pudesse ajudar hoje, né, tendo um conhecimento que eu tenho, né, eu pensaria 2 vezes antes de fazer o que eu fiz. Ajudo outras pessoas. Aqui em Londrina tem muitas pessoas maravilhosas que já me ajudaram e tiveram um coração grandioso, né? Tem alguns amigos aí que, cara, esses aí eu pago um pau nervoso mesmo, né? São gente boníssima, são pessoas que eu confio, né? Claro que a gente aprende com o processo de pessoas que realmente estão para nós, né? Mas são coisas que acontecem na nossa vida, a gente tem que aprender.
Então isso foi um problema. E aí, o que que acontece, né, depois de muito tempo eu voltei para Curitiba, fui morar lá, né, fui morar lá, trabalhei 7, 8 meses numa empresa chamada Lojas Coppel, né, que agora no Brasil já não existe mais, ela era mexicana a empresa. E nesse processo eu não consegui fazer nada, não consegui pagar, não consegui estudar, eu não consegui conhecer. E aí quando eu voltei para Bandeirantes na casa dos meus pais, eu era um zero à esquerda. Eu era um cara abandonado, um cara que não tinha um real no bolso, né, um cara que não tinha perspectiva nenhuma de vida, né. E o que me salvou, né, de poder vir para Londrina, uma coisa ou outra, foi a minha mãe. Minha mãe me ajudou bastante. Então, olha para você ver como é que é. Me ajudou por quê? Porque ela tinha uma conta no Bradesco e eu emprestava dinheiro do Bradesco na época, ia pagando, né, as coisas que eu ia fazendo, né? E isso foi o que me salvou, isso foi o que me deu o estopim para que eu viesse para Londrina. Por isso que eu falo para você, assim, às vezes a gente faz algumas coisas que, cara, não tem muita resposta, mas a gente faz, né? Então, assim, isso me ajudou muito a estabelecer a minha vida. Hoje eu vivo aqui 10 anos, bem, né? Vivo, posso ter a condição de ajudar outras pessoas e quando eu posso ajudar, eu ajudo, né? Mas hoje eu tenho uma visão diferente, eu tenho uma experiência diferente por tudo aquilo que isso passou sobre a minha vida, por tudo aquilo que eu vivi. Então, todas essas perguntas aqui que a gente tem feito são por motivos. E motivos que coisas que existem na minha vida, coisas que nem eu falei, tô conversando com outras pessoas e vai vindo insights, né? E eu vou tendo esse momento fisiológico da minha vida, né? Filosófico, né? Seria um filosófico, mas é legal, mais legal falar filosófico, fisiológico, né? Mais legal. Burro pra caramba. Mas é um dos momentos que a gente para pra pensar na vida, a gente vai aprendendo, a gente vai conhecendo. Tá? Então, é isso. Tem muito o que falar também, não. Que aí, às vezes, a gente começa a falar mais demais e aí dá mais trabalho do que o necessário. É isso aí, galera. Nosso primeiro vídeo de Fisolofando com o Barba está no ar. Acho que é isso. Nem sei se foi isso que eu falei no começo, mas tudo bem. Fechou? Deus abençoe vocês e tudo aquilo que a gente tem feito é relativo à palavra de Deus, tá? Então são coisas que existem na nossa vida, mas a gente tem que ter base na palavra de Deus, tá? É só assim que nós fazemos teologia, nos tornamos bons teólogos cristãos, porque nós vivemos aquilo que a palavra está dizendo na perspectiva do que a mesma tem testemunhado. Beleza? Deus abençoe todos vocês e fiquem na paz de Deus.